Muito obrigado, Matheus. Você está vindo aqui. Primeira vez que a gente está fazendo um podcast para as pessoas, né, poderem ver essa interação que a gente tem aqui e fazer uma correlação com o Brasil, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Obrigado, Léo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência de Brasil, de Canadá, um pouco dos dois aí, compartilhar com você e com o pessoal que te acompanha. Mais uma vez te agradeço. Então vamos começar, né? Esse nosso bate-papo que vai ser bem interessante. Matheus, você podia falar para nós aí a sua formação no Brasil e no Canadá, e depois eu falo a minha também e a gente vai trocando bola assim. Então, Claro, por claro. favor, qual a sua formação no Brasil e depois aqui no Canadá? No Brasil eu me formei em engenharia civil em 2017 na Universidade de Cuiabá, no Mato Grosso, a Unic. O Nick? Aham. E lá foram 5 anos e, na verdade, o foco lá era mais. Como sabemos, a engenharia civil não foca tanto na parte da mobilidade urbana, na engenharia de tráfego, na engenharia de transportes, né? Eu tive uma matéria que falava de estradas e pavimentação, né? Ou seja, nada a ver, mas me deu a oportunidade de entrar no mercado da engenharia rodoviária, primeiramente, e depois no mercado da engenharia de tráfego, na engenharia de transportes e ó, agora no planejamento urbano também. Uhum. Bacana. Canadá, assim como você, tanto no Brasil como aqui no Canadá eu estudei engenharia de transportes no Mohawk College. Foi um college de 3 anos, com direito a estágio remunerado, foi somando todo o período de estágio, são 12 meses, eram 3 termos de 4 meses cada, né? Eu fiz 2 desses 3 termos do Brasil, lá do Mato Grosso, trabalhei lá durante o Covid, eu fui ao Brasil. Período difícil, né? Que foi no Período Covid, né? difícil, período muito difícil, que a gente teve que um pouco a gente teve que se reinventar essa realidade de trabalho remoto. Foi, Uhum. foi bem desafiador para todo mundo. E eu me formei em Verdade. engenharia de transportes no Canadá. Já tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Então tem sido bem de bastante satisfação estar trabalhando É. e atuando nesse nicho, né? E é interessante que eu me formei há uma pancada de anos atrás. Vocês nem se você era nascido, em 1996. Eu tinha 1 ano. Pois é, eu me Eu formei em tinha 1 ano. 1996 e a grade, pelo que você está falando, foi exatamente igual à minha, É, né? Eu tive algumas disciplinas além do que essas aí, né? Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo e tive também, né? Porque eu acredito que o comum não é eu diria que não é uma vantagem só da sua universidade, ou desvantagem. Eu entendo que é de uma maneira geral. O Brasil inteiro, todas as universidades, ela tem esse caminho, né, assim, da engenharia civil. Normalmente é esse mesmo, uma meia dúzia sim, de disciplinas só sim, de quando muito, né? Quando quando muito, muito, de né? engenharia Quando de muito. tráfego, É, né? E aí, para quem não me conhece, eu me formei, né, em 96, aí trabalho há 20 anos com engenharia de tráfego. Na parte de estudos de tráfego já fiz um bocado de tudo, desde safety, né, segurança, semáforo, sinalização, já trabalhei com empresa em empresa de sinalização que fabricava a sinalização, então foi bem interessante. E aqui no Canadá, a gente, né, no final das contas, nós fizemos.
levando em consideração o co-op que fazia parte do estudo, o co-op era o estágio, né? Mais ou menos quase a mesma coisa de 5 anos de estudo lá do Brasil, né? Que a gente fez em 5 anos também. E aqui a gente, pelo menos eu pude ver já algumas diferenças, né? Que eu gostaria até agora, indo para uma outra pergunta, se você viu alguma diferença no ensino entre. Porque você está há pouco tempo, né? Você formou em 2017 e agora em 2021, como você Exatamente, falou, né? Então, uma exatamente. diferença pequena aí de 4 anos, né? O meu Sim, não. tá O bem meu foi em recente. 96 e 2021 ou 22, nem lembro É, mais. foi Então, assim, foram. mais de 20 anos longe da escola. Exatamente, É, exatamente, né? Nesse inteirinho eu fiz sim, alguns papos furados aí, alguns estudos, alguns cursos de é. especializações na área e tal, mas para mim nada se igualou ao que eu fiz aqui, né? E eu gostaria de saber de você se teve alguma diferença no ensino nos dois países na área de engenharia. O que você acha? Falando de Brasil, o ensino lá ele se estende por mais tempo. A gente faz uma faculdade de 5 anos e no meu caso, escola, universidade privada, ela era uma carga horária muito leve. Né? Eram 3 horas por dia, das 8 da manhã às 11 da manhã, com um baita intervalo no meio, e aí era muito tranquilo. Eu conseguia lidar numa boa com outras atividades. Eu fazia estágio, eu estudava é, outras coisas, eu fazia italiano também, eu dava aula de AutoCAD, tudo não no mesmo tempo também, né? Aham, Eram assim, foram fases, foram 5 anos de faculdade. Mas eu dava aula de AutoCAD, também falando um pouquinho da minha experiência lá atrás, no aham, começo da engenharia, né? E aí eu conseguia, de uma certa forma, eu ajudava no restaurante dos meus pais, o comércio que a gente tinha. Eu conseguia, de alguma forma, levar tudo isso. E aham, levava bem, assim, não era apertado, mas eu levava bem. Aqui o ensino é mais intenso. Aqui a gente, falando de college, eu não fui para o university, eu não tive a experiência de ir para uma universidade aqui, eu fui para um college. Para quem não entende a diferença entre college e university, o college vai ser um pouco mais prático, ensino técnico, mais voltado à atuação, é, vamos falar assim, mãos à obra, né? Hands-on, como eles costumam dizer uhum. aqui no Canadá. E university é um pouco mais teórico, é um curso que se estende por mais tempo. Aqui University aqui foram eu acho que é 4 anos e meio, né? Pelo que eu para vi. engenharia civil é 4 anos e meio. Então, É, se assemelha um pouco com a extensão do curso do Brasil, né, Léo? aham, E aqui no Canadá é um ensino que eles chamam de full time. É um sim, ensino que eles chamam de tempo integral, é o tempo cheio. sim, Então, é ao pé da letra que isso significa full time, porque você precisa de praticamente todo, toda a carga horária da sua semana, com raras exceções, você precisa estar ali na escola fazendo as tarefas. E realmente o ensino aqui é bem mais puxado do que eu vejo do que no Brasil, e de mais qualidade também. Fui sim. muito bem educado no Brasil, tive professores excepcionais, e foram vários professores, inclusive alguns professores do qual eu trabalhei na Secretaria de Estado do Mato Grosso, onde eu tive praticamente toda a minha atuação profissional no Brasil, foi lá. Aham, Foi muito bom ter esses professores também na minha vida profissional, mas dá para ver que aqui o ensino é um pouco mais puxado. E eu vou sim, dizer que aqui o ensino é mais prático. Eu e você fomos para o mesmo college e lá a gente aprendeu coisas práticas. A gente já, sim, por exemplo, a primeira aula de desenho técnico a gente já estava desenhando, a primeira aula de sim. CAD a gente já estava projetando. Assim, a primeira aula de engenharia de tráfego a gente já estava com o Syncro aberto. E Sim. aí eu vejo que aqui é um ensino um pouco mais prático. Lá no Brasil a gente ainda se apegava
a literatura, muita literatura. Isso eu vi também um pouco da diferença dos dois países. Ainda falando da parte acadêmica, eu vou dizer que os princípios são os mesmos. Eu vim Aham. para cá, eu não conseguia bater matéria, as matérias básicas da engenharia. E você também, se eu não me engano, a mesma situação. Fizemos todo o primeiro ano aquelas matérias mais básicas, né? A É, topografia, a física, mecânica aplicada, a matemática básica. é, Refizemos tudo, né? no meu caso, eu até iria conseguir a exemption, né? Exemption. Que é a dispensa de O matérias. abatimento de É, matérias. isso. Só que, como tinha muito tempo que eu tinha formado, Sim. eu achei melhor começar tudo de novo. Porque eu não ia É, ter e, grandes vantagens, é, sabe? e Então, tanto no meu tempo caso, longe da escola. eu sentei com o supervisor da escola, né? O supervisor da engenharia de tráfego, nós, foi o É, mesmo seu. é, E aí eu defini com ele, no final das contas, que não valia a pena, pelo tempo que eu tinha E era uma outra época, né? Na época tinha é, acabado, parecia que tinha acabado de inventar o computador, né? Assim, não se é, falava não se em falava. simuladores de tráfego. O síncro que a gente usa naturalmente, que hoje está na versão 12, na época nem existia o 7, que foi logo um dos primeiros. Na É, época que eu me formei, não existia esse tipo de situação. A gente nem ouvia dizer, então era tudo cálculo na mão ainda, né? Então é, era exato. bem, E, bem diferente. E aí, e como você falou, foi uma primeira diferença que eu pude perceber, foi a diferença. Na engenharia que eu fiz na Federal, era muito intenso. Eu começava às 7 e terminava lá pelas 4 horas da tarde, né? Era muito sim, intenso a escola que eu fiz. Mas sim. aqui eu vi que era mais, sabe? Eu senti Assim, dificuldade na carga horária e é, em termos o volume de tarefas também é. realmente E, foi bem. e por conta do Covid, eu lembro que teve um período, né, um term que eu fiz, que a medida era cada um dia e meio eu tinha algum tipo de avaliação. É, Ou um assignment normal, né, ou um exercício normal é, para fazer, todos com nota, né? Ou sim, um quiz, que era uma prova, ou era um teste. Então, a cada um dia e meio. Então, assim, é, isso nos ensina até de uma certa maneira, que eu já tinha esquecido, a focar, né? Então, naquele momento, que é uma coisa que nós engenheiros temos que ter foco. Então, naquele momento, assim, foco total, total, né? exatamente. Mas assim, o que me ajudou muito chegando no país, se adaptando tendo a adaptação com a língua, que foi também um desafio no meu primeiro ano. No O que meu me também, ajudou, imagino que o seu também, né? O que claro. me ajudou muito foi ter muita familiaridade com as matérias que eu já tinha visto no Brasil, Sim. por exemplo, materiais né, laboratório de materiais de construção, foi uma matéria que eu tive aqui. Fazer os mesmos ensaios que eu tinha feito lá no laboratório da Unic no Brasil, com os blocos de concreto, ensaio de Aham. compressão, ensaio de agregado, agregado miúdo, agregado graúdo e umidade. Então foi muito parecido as fichas para preencher os É, ensaios de laboratório, muito parecido, né? A topografia eu já tinha intimidade lá com o bom e velho teodolito, com a estação total, então aham. foi mais a questão de realmente lembrar como operar esses equipamentos, É, né? Mas o bom do college, e para quem tem essa pretensão de vir e de fazer o curso do college na área de engenharia civil, transportes ou engenharia civil, é importante
ter na cabeça de que o college é um ensino prático, vamos chamar de um curso técnico de engenharia prático que vai te habilitar a você estar pronto no dia seguinte que você se forma para o mercado de Exatamente. trabalho. É, 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 é muita gente que às vezes sai do university cru de experiência de campo, e procura o college para complementar a educação. Né? sim, Então eu vi isso e isso é comum, a gente viu isso. certo? Até onde a gente trabalha, a gente Exatamente. chega a Vimos observar isso. algumas vezes isso, né? Eu cheguei a perceber bastante isso. É, Então, cara, assim, eu acho que valeu muito a pena, né? Assim, o nome do nosso curso bonito é Engenharia Civil, Programa de Transporte, mas na verdade para mim foi e eu considero, na verdade, um grande curso de engenharia de tráfego, né? totalmente. Apesar de você ter a parte de infraestrutura rodoviária, né? Totalmente. É. Eu diria que o quente mesmo, né, pelas disciplinas que a gente teve, em sua grande maioria, É, foi a engenharia de tráfego mesmo, né, claro. Tanto Matheus? é que nós tivemos engenharia de tráfego 1, 2 e 3. Exatamente. Né? Só para lembrar um pouquinho da nossa grade, nós tivemos transporte ativo, que vai Transporte ativo. focar, que para quem é novo e está chegando, né, na parte da engenharia de tráfego, né? Engenharia assim de transporte. Transporte ativo é o movimento de pessoas e de mais focado na caminhada, no movimento de bicicletas, né? No É transporte do próprio esforço, vamos cicloviário. dizer assim, né? É o Oi? próprio esforço. O É o próprio próprio esforço. esforço, Isso. enfim, pelas E isso suas próprias pernas, né? Vamos isso, falar isso. assim. É, É. Que não é e- comum isso nos cursos de engenharia no sim, Brasil. não é comum. Então, vimos tendências novas no mercado do nosso curso, Sim. que assim estava absolutamente atualizado com as tendências do mercado. Isso. Eu Isso nós vamos falar um trouxe, pouquinho mais na frente. vamos Você falar um pouquinho segura? mais na frente, É, porque é, é, aprendizados e conhecimentos da faculdade já você já presenciou, já resolvemos alguns problemas da nossa realidade no trabalho. Então é isso foi aí. assim de extrema valia Aham, ter estudado onde estudamos exato. e ter a possibilidade de usar todo o conhecimento. Só fazer uma propagandazinha aí que para a escola onde a gente estudou, né? Antes de vir para cá, a gente procurou muito uma escola e a gente viu que, em termos Procuramos. de engenharia de tráfego aqui no Canadá, ela foi considerada, na É, época, uma das melhores daqui do Canadá. eu acho, posso estar muito errado, não tenho essa informação. Eu acho que é o único college no Canadá. Vai ter universities que vão ter o curso, uma outra matéria, uma outra especialização focada na engenharia de tráfego. Os cursos de engenharia civil das universidades são têm um foco na engenharia de tráfego um pouco maior do que nós temos no Brasil. Isso é uma Aham, realidade. Colegas nossos de trabalho são engenheiros civis, então eles vêm dessa formação, aham, mas assim, um curso totalmente focado na engenharia de tráfego praticamente é o nosso, no é Canadá todo. verdade. Eu acho que é Né? por isso que ela foi uma das melhores, né? Na época Se que eu destaca bem. procurei, ela sempre saía no Sim, ranking sim, como a primeira, talvez por isso, talvez, né? exatamente. Agora, Exatamente. Matheus, a gente dando seguimento aí no nosso bate-papo, rapidamente fala a sua. Você já falou assim bem Por cima. por cima, sendo assim um pouco mais direto, fala sobre a sua experiência, porque depois, em função da sua experiência que você teve, Certo. eu vou fazer um outro bate-bola com você. Tá Então, fala legal. rapidamente sua experiência. Você se formou em 2017, começou a trabalhar Isso, na Cinfra, na parte isso. de engenharia rodoviária, é isso? Isso eu já era estagiário deles, eu já era estagiário da Secretaria de Infraestrutura,
e Logística do Estado do Mato Grosso, a Sinfra. Entendi, Eu comecei lá como estagiário no meu 8º semestre, já quase no fim da entendi. Quase faculdade, formando. quase lá, em julho de 2016. E Uhum. lá eu fiquei de estagiário lá por 1 ano e meio, quando fui oferecido uma oportunidade lá no mesmo setor. O setor era a Superintendência de Engenharia e nós mexíamos com, né, projetos rodoviários. Nós trabalhávamos com projetos de estradas, Mato Sim. Grosso afora, né? Então participei. Infraestrutura, né? Mais assim, né? Não era estudo de tráfego igual que a Infraestrutura. gente mexe, ou só aquele estudo de tráfego em relação a cálculo de pavimento, essas coisas, não é isso? Que é a sua grande É, especialidade, né? isso é que eu trago do Brasil. Eu não tive experiência na parte de engenharia de tráfego, no que quer dizer a modelagem de tráfego. Eu não tive essa experiência no Brasil. A Entendi. minha experiência profissional no Brasil é totalmente voltada à engenharia rodoviária, a projetos de estrada, projetos Aham, rodoviários, onde nós é, projetamos o grade da rodovia em cima do terreno natural, nós sim, fazemos o projeto de sinalização, terraplenagem, entendi. pavimentação, entre outros volumes relacionados aos projetos rodoviários. Sim. Hoje eu ainda trabalho como consultor para o Brasil e é uma das coisas que eu adoro fazer nas horas vagas ou nem tão vagas. É ajudar o pessoal de lá com projetos rodoviários. Isso é muito gratificante, ter a flexibilidade de estar aqui, não estou Sim. lá presente, estou à distância, mas tem os equipamentos de qualidade que me E a grande ajudam a vantagem fazer. do tipo de serviço que a gente faz é esse, né? A gente está E a daqui prestar flexibilidade. serviço para o Brasil, né, Isso é Matheus? Eu muito acho. bom. Isso é muito bom porque talvez de lá eu não iria conseguir prestar serviço para cá, né? Com E certeza. lá, e lá Seria com a um grande minha. desafio isso. Totalmente, Aí, totalmente. em função disso aí, eu queria saber de você, qual foi o maior desafio que você encontrou ao adaptar esses conhecimentos de engenharia viária do Brasil aqui agora para esse contexto canadense? Como? O que que você fez? Quais foram os desafios? Foi tranquilo? Foi uma coisa mais simples ou não? Certo. Como que foi isso? Foi bem, assim, como a sua pergunta já disse, desafios, né? Ah, Desafios. É, dando sequência à minha experiência profissional e já entrando na pergunta que você me fez, eu vim para o Canadá, fiz a faculdade e como estágio, o meu último estágio foi no Ministério dos Transportes de Ontário, o MTO. E aham. lá eu fui estagiário de o famoso, como chama? Corridor Management, Uhum. que é faixa de domínio, a famosa faixa de domínio no Brasil. Ou Sim. seja, eu saí da engenharia rodoviária, fui para o setor de faixa de domínios, e aí eu comecei a trabalhar já depois de formado com planejamento urbano, com mobilidade urbana, engenharia de tráfego. E qual o maior desafio? Adaptar e ter a capacidade e o poder de você se reinventar. É isso aí. Até hoje a gente usa princípios básicos da engenharia lá de trás, mas é o poder de se reinventar. Há 2 anos atrás eu não sabia no que eu ia estar trabalhando. É, E hoje o mercado eu tive que me adaptar, ele me fez me reinventar. Os princípios de engenharia são básicos e você vai concordar comigo que às vezes ter exemplos do Brasil ajuda muito. sim, É, era esse gancho que eu estava esperando, sim, porque tive uma carreira muito feliz lá no Brasil, você conhece bem a minha história. Tive a oportunidade de fazer vários projetos, ser líder de projetos viários, de estudos de tráfego, participei de planos diretores
urbanos, elaboração de editais, etc., fiscal de projeto executivo, enfim. E eu sempre, lá no Brasil, por falta de literatura, sou das antigas, por falta de literatura, eu sempre usei as literaturas provenientes daqui, da América do Norte, Federal Highway, Asto, É, enfim. E aí, fazendo um paralelo com o que você fez, né, porque talvez alguém gostaria de ouvir também como, né, que eu faço, os desafios são grandes, mas por eu ter tido essa experiência, né, como por exemplo, você sabe que eu já fiz mais de 200 estudos de tráfego, né, na minha vida. Se eu botar como analista, eu acho que já chega até a 400, somando os dois, ou se já não passei já, que eu já até perdi as contas já. e E aí, rotatória é uma meia dúzia, né, Léo? eu tive a oportunidade de fazer quase 80 rotatórias na minha vida já. Exatamente. Então, e aí, eu consegui e eu pude observar nessa minha adaptação que eu tenho que dar vários passos, mas com a bagagem que eu tinha, esses passos eu diria que estão mais leves Sim, do que se eu tivesse começado, entendeu? Então, totalmente. Totalmente. só fazendo esse paralelo aí, mas o que você falou foi muito legal. E aí eu também queria saber como a especialização em engenharia de tráfego, na verdade, você é um especialista em engenharia de tráfego. Você passou aqui no Canadá, para mim, na melhor escola de engenharia de tráfego, talvez até por esse motivo, né, que sempre Certo, aparece. A gente não deixa certo. a desejar a ninguém, né? Não Assim, deixa. E por aprende litera- todo dia também, né? por literatura que eu já pude ver, literatura, por exemplo, de auditoria de rotatórias de Nova Zelândia, que é um grande expoente na área de rotatória, da Inglaterra, né, que foi da O onde Reino que Unido, Reino o Unido. Você Kimber, teve né? lá, me O mandou até método uns vídeos Kimber. que ainda vou, né, É, vamos falar disso colocar. aí. Agora é o contrário. Como que o que você fez aqui, o que você está fazendo aqui no Canadá, influenciou a sua abordagem nos projetos que você faz de infraestrutura viária? Teve alguma alteração? Você alterou? Porque da minha parte, aí eu, assim, já só falando da minha parte, eu pude criar um método Certo. que a gente chama de ETCB, que eu juntei toda a minha experiência que eu tinha, mais tudo que eu aprendi aqui durante 3 anos e meio, mais dois É, anos e meio de prefeitura, mais um ano quase que eu estou nessa nova empresa. Então, assim, eu consegui juntar isso tudo e eu é. tenho muita celeridade nos projetos que eu faço. E aí eu queria saber como que você consegue. É possível fazer isso? É, É é possível? possível, é possível. Eu vejo que aqui a norma técnica prevalece. Eu acho que isso é Formatou. um ponto chave que não dá para deixar de falar. Antes de Perfeito. mais nada, norma técnica. Depois a gente considera. E no Brasil, por muitas vezes, outras coisas são levadas em considerações, decisão política, preferência em escolher uma determinada. A gente estava falando de rotatória outro dia, escolher uma rotatória ao invés de uma placa de pare só porque ali cabe uma rotatória. Não, tem a parte técnica que Sim. vai dizer se ali é uma rotatória ou não, se ali vai ser uma placa de pare ou não. Eu vou dizer que as normas técnicas é a principal coisa que diferencia. No Brasil tem normas técnicas e de muita qualidade. A gente tem a BNT. Só que a literatura vem muito aqui da América do Norte, né? É Sim. importante falar que o, o DENIT, o DENATRAN, eles referenciam muito a IUSASSI, né? É o que o Corpo Militar Americano de Transportes, é a ASTO. A gente Aham. calcula número N no Brasil para
dimensionar é, é, espessura do pavimento usando os métodos americanos, mas são aceitos pelo DENIT, né? Então isso Aham. eu vejo que aqui se dá muito mais a prioridade para usar as normas técnicas, né? É, É, e você na falou. verdade eu tenho até um outro exemplo. Um outro exemplo é o uso das defensas, né? As defensas metálicas que, que a gente usa no projeto rodoviário, né? Aqui ninguém vai medir esforço e custo para usar uma defensa metálica. Eu já vi defensa metálica em trecho em corte. Trecho em corte, para quem não entende muito de engenharia rodoviária, um trecho em corte é muito simples de diferenciar. Você está na pista e do lado tem um paredão, é um trecho em corte. Uhum. O terreno foi cortado para aquilo. E em alguns lugares eu vi defensa em corte. No Brasil a gente tenta prezar pela economia, tenta prezar pela economia, é, e aí a segurança viária deixa a desejar. Quanto custa uma vida? Quanto custa 10 vidas? Será que vale a pena a economia? Então, a própria essa questão da norma técnica realmente eu acho muito muito importante. É totalmente diferente da nossa, né, cara? Assim, eu vejo, como você falou da defesa metálica, o próprio MTO criou agora, coisa de 3 anos atrás, um índice de severidade, onde você, É, a própria defensa, isso eu não tenho no Brasil, né? sim, Mas em um dos estudos que eu já fiz, eu já citei isso, né? Não cheguei a calcular a necessidade ou não de defensa, mas eu peguei a essência desse índice de severidade de acidentes lá que pode acontecer, que na verdade é o que que é? A própria defensa metálica, ela pode vir a ser um risco de sim, vida, né? sim, como Então, um o que obstáculo físico, né? exatamente? Então, o que nós temos aqui que eu digo no Canadá, é diferente do Brasil, né? Porque o Brasil É. ainda está com a norma antiga sobre isso. Ou se você for pegar a norma vigente do DENIT hoje, lá no site do governo federal, pode entrar quem quiser e olha, você vai ver que a norma de defensa metálica deles é altamente antiga. Eu acho que é dos anos 80 ou 90, e aí o ábaco, a referência que eles usam é uma referência de um material americano, se eu não me engano, da, Exatamente. da Federal Highway. Então, o mesmo ábaco que está na Federal Highway está lá Sim. né, na norma do DENIT. O manual de estudos de tráfego do DENIT é isso o tempo todo, É, né? Se é, você quiser saber um pouco mais sobre pesquisa de contagem, o gráfico é o mesmo que é usado aqui. Na verdade, ele foi tirado daqui, né? Da, da, exatamente. da América do Norte aqui para o Brasil, né? O gráfico é o mesmo, só É, traduziram depois no final ainda sim, botaram fonte, lelele, lá, algo assim do é, relacionado da onde que era. E isso é muito interessante que já do que você falou, que isso até seria minha outra pergunta, você já deu o gancho, né? Que seria quais as principais diferenças nos códigos e normas de trânsito entre Brasil e Canadá? E como isso impacta o planejamento de mobilidade urbana, né? Ou, de sim, uma sim. maneira geral, Aqui você, seguimos a você risca, citou né? isso. Aqui É seguimos a risca. exatamente. Eu já vi em Cuiabá, a minha cidade, é, semáforo na rotatória, dentro da rotatória, não é para entrar na Aham, rotatória, é na rótula. sim. Assim, investimento, foi um investimento absurdo numa rotatória que era problemática, e assim, aqui isso não. A lei não, as normas técnicas não vão permitir esse tipo de Sim. abordagem, né? Então, aqui em qualquer cidadezinha aqui do Canadá, para você instalar um semáforo, para você fazer um projeto semafórico, você vai precisar pedir benção ao OTM, Ontario Traffic Manual, o Manual de Tráfego de Ontário. Aham. Você vai ver se passa, você vai ver se a demanda atende, né? E se a parte da segurança viária também indica ali um semáforo. Isso.
E aí você vai fazer a implantação, porque não é um dispositivo barato para ensinar e você para implantar, eu digo. Não é um dispositivo Inclusive, barato para implantar. E você não pode colocar assim só porque tem trânsito, põe um é, semáforo lá e espere que ele resolva. inclusive o próprio manual de sinalização do Denatran, né, o volume 5 que fala sobre semáforo, quando você faz a abordagem do veículo, é uma coisa assim extremamente complexa, extremamente, devido à sua complexidade, ele não atende, né, a o que deveria ser feito. Inclusive, eu uso as, as coisas que eu aprendi aqui para fazer esse tipo de abordagem, se tem justificativa técnica ou não. Porque é muito Certo? mais simples e muito mais segura, entendeu? Correto, correto. Então isso impacta diretamente no planejamento, porque o camarada, a gente sabe como que aquele tripé que existe, né, dos três E's, Engineering, Enforcement e Education, Education, é. que é o principal do estudo de tráfego, que é o principal Exato. da segurança viária. É, educação, Nos meus 20, engenharia e fiscalização. isso, nos Os meus três 20 R's. anos de prefeitura, sempre queriam botar a culpa na engenharia. E a gente sabia É. que tinha o problema da educação e o problema de fiscalização também, Fiscalização, você precisa né? punir a quem Exato. não cumpre. Então, a gente sempre vendo isso, a gente vê que, como você falou, a questão de norma, de código aqui Importantíssima. é levado É levado muito a extremamente a sério. É, sério, né? isso é Não verdade. é É, brincadeira. é. Eu estive, só colaborando aí com você, eu estive trabalhando dentro de uma prefeitura daqui do Canadá durante dois anos e meio no departamento de trânsito, na parte de segurança viária, né? Você sabe bem. É, camarada, era o OTM-12 o tempo O dia todo, inteiro, é. o dia inteiro, a gente não fazia nada É. diferente desse. O 5 que era para sinalização não semaforizada, né, para regulamentares, o 6 para advertência, e era em Hum. cima desses O três. Quando 7 a para gente estava em sinalização dúvida desse, a temporária. gente ia para o maior de todos, que era o TAC, né, Transportation Association no Canadá, que são o órgão que fez diversos, como se fosse o DENIT, É como se fosse o DENIT. né? Que É, isso ia só dando a cancha para a gente entender. Então, isso exatamente. é muito interessante. E aí, em Sim. função disso, como a tecnologia tem impactado o setor de engenharia de tráfego no Canadá? É possível isso chegar no Brasil, Matheus? E aí você tocou num ponto que eu acho fundamental, Léo, é a parte da tecnologia. É, softwares de competência. Eu acho que aqui se leva muito mais a sério o uso da modelagem de tráfego na engenharia de tráfego. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Mas para isso precisa de recurso, precisa do software que não é barato, que é um investimento e tanto, nós sabemos como isso funciona. É, eu acho que além do software, o uso de, por exemplo, para fazer contagem de tráfego, o uso de câmeras é fundamental. A gente Sim, que sempre. dá a chance da pessoa errar e voltar, né? Exatamente, você pode acompanhar a contagem de tráfego depois pelo computador, né? Então, aqui no Canadá tem um tipo de câmera que chama Myovision, né? Uhum. Que é muito usada aqui para fazer as contagens de tráfego, enfim. Levantamento de campo é um fator fundamental que às vezes no Brasil carece e que muita gente se preocupa com o produto final, mas é, é, o input é muito importante, o que entra de informação é muito importante, e o Sim. levantamento de campo é tão importante quanto o produto final. Então, ter um levantamento de campo bom é importante. Como que você consegue isso? Boa É muito tecnologia, qualificado, né? porque Aqui. é muito qualificado. Como que você consegue isso?
com uma boa tecnologia do seu lado, com um bom software de análise de tráfego, Syncro ou Vistro, ou seja lá qual for, Uhum, é, é, porque se você entrar com uma contagem. E a gente é ser humano, né? Se você for lá claro, contar individualmente o tráfego, você vai cometer erros, você vai se dispersar, você não consegue focar como ser humano por 12 horas numa interseção, né? Você vai cometer erros, e enfim. sim. Eu acho que isso é fundamental, ter a tecnologia do lado e ter equipamentos bons para você conseguir trabalhar também, né? Esse, esse exemplo que você está dando aí, né, exemplo não, eu vou fazer um exemplo disso, isso é muito interessante, que nós estamos fazendo junto um estudo de fila de pedestres, né? Estamos. E é fundamental esses dados, né? É Que as fundamental. pessoas acham que são coisas assim, só uma filinha de pedestres, é só uma fila, Não, o é cara vai ter, fundamental. né? E aí quando a gente vê tem toda uma metodologia É, por trás, método de Fluink, exatamente. né? Tem todo É, um estudo que aqui é levado muito a sério, né? exatamente. E hoje a Isso aí e tecnologia faz a facilita. diferença. Por exemplo, você pode gastar dias e dias e dias para calcular a capacidade de uma interseção na mão. O Excel já facilitou demais isso. E Uhum, aí o Syncro, o Vistro, não quero fazer propaganda, mas o Syncro e o Vistro vêm e sim, praticamente com 10 minutos você consegue aí exato. já saber a capacidade de uma interseção, né? É, Eu acho que é fundamental ter uma boa ferramenta do seu lado. é. Isso é muito Eu, importante. E saber eu, operar. eu não sei se isso foi uma visão, se foi nas minhas conversas com alguns professores à época. Eu gastava, dependendo de um estudo simples, de um estudo de impacto de vizinhança, eu gastava coisa de 2 meses para fazer. E eu Exato. lembro que dava um nível de serviço F. Aí chegava, caraca, Refaço. tem que melhorar, tem que fazer, transformar em, no mínimo, nível de serviço D, né? Nível de serviço É é o uma aceitável, né? forma Explica qualitativa, aí o né? que que é o nível de serviço, assim, de uma forma bem. Nível de serviço é uma forma qualitativa de você dar uma nota para uma Uma nota. interseção ou para uma via, né? Onde o A é o É, fluxo livre, o F já é o é, congestionamento já bem, bem rigoroso. Dependendo do método, como Intersection Capacity Utilization, ele pode ir até H, mas o normal, pela sim, Federal Highway, é, pelos modelos alemães e etc., ele é todo de A a F. Então, é uma forma é, qualitativa de você dar essa nota. é, E eu sempre é. falo que nível de serviço A é na principal interseção da sua cidade, onde você mora, às 2 horas da manhã ele está A. Às 7 horas da manhã ele já pode estar F. E às Exato, 16, e às 16 horas, com certeza, ele ele vai vai estar estar F. F. Só para as pessoas entenderem assim de uma É, maneira é mais igual uma simples, né? aqui na América do Norte, quando você faz a provinha lá, você ganha ou um A, nota boa, ou um F de fail, de nota ruim. Exatamente. Seria quase um zero, assim, né? Ou um Exato. 10 ou um zero. A, B, Exatamente. C, D, E e F. E aí o que vai ditar isso é o delay, é o atraso. Só para É. fazer um desvio na nossa conversa. Não, mas foi bom. Boa, Sim, boa, foi boa, bom. boa intervenção. E aí, só complementando, né, esse assunto que você falou, a gente fez vários estudos aqui já juntos, que a gente trabalha junto, talvez as pessoas não saibam, a gente trabalha Nós junto. trabalhamos juntos. É, é, a gente vai ali na alma dos estudos, onde, por exemplo, a gente fez estudos onde teve incremento de um carro, a gente faz essa, E a é, gente tem que essa calibrar, né? adição, né, É, para exato. tornar, como diz, né, o Porque tem conceito várias. de microsimulador, é você se aproximar ao máximo da realidade, né? Então, depois de ter É, calibrado tudo,
você joga lá e teve esse incremento aí, e aí você. Então, isso ainda acho que é possível chegar ao Brasil, porque eu já fazia, agora Claro. faço com muito mais coisas, você já fazia, e agora com muito mais proficiência, diria eu, né? Assim, com mais tranquilidade para fazer essas coisas. Então, eu acho e tenho a certeza que é possível chegar e mudar, né, o que as coisas que estão acontecendo no Brasil em relação ao estudo de tráfego. Senão nós vamos continuar E a sendo gente. campeão É, há mais de 30 anos, talvez as pessoas não saibam, há mais de 30 anos, o Brasil. Bom, isso é porque eu só tenho dados de 30 anos para trás. Eu não sei o que acontecia de 30 anos né, antes, mas de 30 anos para cá, que foi quando eu levantei os dados, o Brasil vem sempre sendo entre os 3 países que mais matam no mundo em exato. relação ao índice de trânsito, né? Segurança viária é Ano primordial. passado o Brasil ficou em terceiro, perdeu para a Índia e para a China, mas ano É, retrasado o Brasil ficou em segundo. Então, assim, o é. Brasil parece que está Precisamos assim, melhorar e precisamos exatamente, melhorar no que quer dizer a parte técnica. A gente não pode deixar que é, é, a, a politicagem interfira nas intervenções técnicas, né? exatamente. Isso é a primeira coisa que tem que mudar. Depois é como que a gente está projetando as nossas infraestruturas. A gente está projetando de forma adequada, a gente está dando prioridade ao traffic safety, a segurança viária. Será que a gente está dando prioridade para isso ou será que a gente está dando prioridade para a fluidez do trânsito? Pois é uma coisa São que duas coisas. Você tem que ter diferente. fluidez do trânsito, mas você também tem que ter a segurança viária, né? Exatamente, exatamente. No Brasil a gente ouve muito falar que está ruim, que tem velocidade, mas você não vê estudo nenhum de velocidade de via, né? É, Coisa que é, a gente vê é. aqui, né? E ao contrário do que muita gente pensa, colocar um quebra-mola aqui e ali, não, talvez sim, talvez não seja a solução para os problemas, né? Sim, Quebra-mola é redutor de velocidade, né, Léo? sim, é Redutor de verdade. velocidade, E pode fazendo uma. matar, né? Eu já E tive pode, porque a colega. gente projeta muito mal o redutor de velocidade. É, A gente, né, o DENIT tem um projeto tipo do redutor de velocidade. Ele tem que ser de um certo comprimento, de uma certa largura. Ele tem que ser suave. Não é sim, para o cara, não é para o condutor reduzir a 10 por hora e praticamente causar um acidente ali atrás dele do veículo que está é. vindo pelo excesso de redução de velocidade. Não é esse a ideia. A ideia é Aham. você realmente suavemente reduzir. E claro, né? Então, Respeitar a sinalização do então, trânsito. quanto a isso, né, que você falou, é, tem alguma solução de engenharia de tráfego implantada aqui no Canadá? Você já começou a falar, né? Que poderia ser Já, aplicada em alguma cidade do Brasil para melhorar já. ou a questão de tráfego ou a mobilidade urbana. Eu só vou fazer o que é mobilidade urbana, que tem muita gente que não sabe o que é, né? Se fala, se Acho fala, né? bom trazer isso também. Mobilidade urbana são políticas, não no sentido de político, mas são políticas políticas onde você passa a dar o devido valor ao transporte ativo, que você explicou lá atrás, né? Priorizando sempre o transporte ativo, o transporte público, seja ele qual for, Seja ele e, qual por for. fim, os veículos, né? Então, Certo. é uma mudança de paradigma muito grande quando você citou aí a questão da fluidez, né? Que a fluidez você vai querer mais carro, mais e aí você muda a situação, como por exemplo, dentro de uma área urbana, você pode ter
ter, não, você pode precisar algumas vezes, em função das técnicas, pelo menos que a gente usa, né? Implantar um semáforo de pedestres, porque você vai priorizar quem é mais fraco, né? Então, na verdade, a mobilidade urbana é isso: é você criar políticas onde você vai definir a sua, eu diria, pô, fugiu a palavra, caceta. Tudo bem. Mobilidade urbana são políticas onde você vai privilegiar pedestre, ciclista, transporte coletivo e, por fim, os veículos. Então, Claro. seria isso. É, Que aqui no Canadá tem até uma conotação um pouco diferente, né? A função minha, eu sou engenheiro de mobilidade e desenvolvimento, mas tem a ver com essa mobilidade urbana, mas também não tem, porque eu estudo, é diferente, né, Matheus? é diferente. A mobilidade é como que a gente consegue. A própria palavra fala, né? Mobilidade é como que a gente se locomove. Isso. Urbano é na cidade. Então, como que a gente se transporta de um ponto A para um ponto B dentro de um espaço urbano de uma forma eficiente e segura, Aham, né? Porque eficiente e confortável é o carro, mas para o pedestre não vai ser confortável, não vai ser tanto eficiente. Como que esse pedestre, que às vezes não tem condição financeira de ter o carro, consegue ter qualidade no seu transporte também? sim. Isso é importante a gente trazer para discussão. Respondendo a sua pergunta, eu Sim, acho por que favor. tem um conceito novo. Talvez nem tão novo na Holanda, talvez nem tão novo na Europa. Vai ver, os caras estão fazendo lá. E eu tive lá recentemente. Aham, O Canadá tem muito a aprender com eles. E o Brasil tem muito mais o que aprender com os europeus na questão da mobilidade urbana. Tem um sim, conceito que se chama, você conhece muito bem, um conceito que se chama traffic calming, sim. que talvez não tenha uma tradução no Brasil oficialmente, mas é um acalmamento do tráfego, né, É isso Léo? aí. Tráfego É, acalmado, acalmamento de tráfego, algo assim. acalmamento de tráfego. Então, existem vários dispositivos físicos, o redutor de velocidade é um deles, né, que a gente usa para acalmar o tráfego. Aham, As pessoas não têm consciência de que uma pista larga, uma faixa de tráfego larga, ela vai incentivar a alta velocidade, certo? E se certo. você ter uma faixa de tráfego mais reduzida, num contexto urbano, em ruas locais, isso pode fazer com que você tenha veículos ali trafegando a uma velocidade menor. E, de certa forma, aumentando a segurança viária da região. Isso é por consequência, é de natureza do motorista não exceder o limite de velocidade da via quando ele tá ali, de certa forma, com muita carga na direção, né? Porque ele tem ali que prestar atenção na faixa dele, porque realmente é uma faixa de tráfego muito estreita. Então, é, é, o acalmamento de tráfego é um conceito que a gente tem usado muito aqui no Canadá nos, nos nossos projetos, nos planos diretores de cidades. É, Aham, tem exemplos fantásticos em Ontário que a gente pode citar. É, é, e que no Brasil ainda eu vejo isso como algo a ser explorado, tem muito benefício em se implantar os traffic calmings, né? Os sim, acalmadores de tráfego, e são soluções de certa forma baratas, né? sim. Algumas temporárias, outras um pouco mais permanentes. Eu estava em Los Angeles há 2 meses e
poxa, eu nunca tinha prestado atenção, vai ver, eu já tinha visto várias vezes. Numa interseção, num cruzamento, é, na virada à direita de uma certa via, é, é, a gente sabe que nos Estados Unidos as interseções têm o raio da esquina muito grande, o raio de curvatura da esquina. Isso faz com que o veículo vire a 20 por hora. E é rápido isso, né? Ou mais até, Uhum, talvez. É, tinha a pintura horizontal, a sinalização horizontal daquele cruzamento, assim, confinando o movimento ali do cara do motorista que ia virar à direita. Ou seja, custo praticamente zero, é uma pintura que faz com que o veículo tenha o movimento ali de virar à direita restringido, para que ele consiga uhum. fazer esse movimento mais lentamente. Para a capacidade não é tão bom, porque você diminui a velocidade que o carro vira à direita, mas e para o pedestre que está atravessando ali na mesma fase dele? Isso pode custar a vida de um pedestre num acidente. E aumenta a visibilidade do motorista. Né? Se o motorista, quanto mais rápido você se locomove dirigindo, você tem a capacidade menor de prestar atenção nos pequenos detalhes. A Sim. visão periférica é como se fosse um cone. Aham. E se você está fazendo uma manobra mais devagar, você consegue prestar atenção se ali tem um pedestre atravessando. Então, o traffic calming é, é, é uma coisa primordial. Só dando continuidade, eu vi muito isso na Europa. Aqui no Canadá tem pouquíssimos exemplos, mas está Pouquíssimo. crescendo. Mas está crescendo. Está crescendo. Calçadas contínuas. Sim. Calçadas contínuas. O que, que é? Numa interseção, geralmente de vias locais, sim, vamos combinar, vias locais. É, o, a parte da aproximação, ali é onde o carro chega para a placa de pare. O veículo tem que subir um desnível, e aí esse desnível vai acompanhar a elevação da calçada. Então é como se fosse uma calçada se juntando a outra calçada e o veículo tendo que é, passar por isso, como se fosse um quebra-mola gigante, um redutor de velocidade Fica tudo no gigante mesmo ali nível, para né? conseguir ficar tudo no mesmo nível. O pedestre tem vantagem, porque ele É, está fisicamente mais alto, ele vai conseguir chamar mais a atenção do motorista. O motorista já vai parar. É um traffic calming excepcional. Eu vi muito isso na Inglaterra. Então, é, é, é algo a se pensar. É algo que não existe no Brasil. Se existir, é desconhecido. tem E poucos, é assim, né? fantástico. Assim, é uma ideia muito É, boa de você eu, fazer o acalmamento do tráfego. eu não lembro o ano, mas o meu primeiro congresso, eu falei sobre sistema viário, o título foi esse, Sistema Viário com ênfase no pedestres. E eu já tinha Certo. já um certo conhecimento, porque eu gostava do assunto, porque Aham. aonde eu trabalhava tinha, né, na prefeitura de Vitória, tinha uma equipe fantástica lá, e eu brinco que eu fui criado por arquitetos planejadores, né, arquitetos e urbanistas. E aí o Sim. pessoal sempre falava para mim que a única maneira que eles tinham de conversar comigo em relação a trânsito era o tráfego calme, né? É, Justamente é, por isso, porque é uma forma porque que fugia, eles né? consideram de humanizar o trânsito, né? Humanizar a mobilidade urbana, né? Exatamente. E aí Outra coisa ainda. Aham, não, por favor. aí eu lembro que num dos congressos eu apresentei algo parecido com isso, né? Tem Claro. até lá na minha cidade um estudo clássico disso, não é o platô que você citou, né? Que quando ele pega todo. Seria, desculpa, era a plataforma, porque o que eu estudei foi só o local de travessia do pedestre, não toda a interseção, Tá, entendeu? tá. Na verdade, é platô o nome, plataforma é o outro. Então, É o na intersection table, implantação, que eu né? chamei de É o Barra dos interse... Coroas. Tá. Oi?
É um intersection table, né? Todo cruzamento é Exatamente, elevado. Aqui no exatamente. inglês, aqui se chama intersection table, como se fosse Isso. uma mesa em cima do cruzamento. É É, justamente que você tem que exatamente. subir em cima de um platô é, para reduzir a velocidade. Geralmente esse platô tem paralelepípedos, né? Tem um estilo de superfície diferente do Sim. asfalto, do pavimento que a gente está Chamar acostumado a atenção, ver, então, para essas chamar coisas. atenção. Esses, É, esses platôs são coloridos, aonde é, cria para o motorista uma certa apreensão, e aí ele já reduz a velocidade, então isso é um traffic calming fantástico. é verdade. Outra coisa que eu vejo muito aqui no Canadá, como a gente consegue unir dois modais? Como que a gente. Eu posso ter três modais numa viagem. Se eu levar a minha bicicleta no meu carro, se eu tiver a condição de ter um carro que tenha um suporte para carregar minha bicicleta, eu vou até a estação de trem aqui perto da nossa casa, aqui em Ontário, e aí eu pego a minha bike e ponho ela no trem. Do trem eu posso até chegar no meu destino e pôr ela em cima de um ônibus. Para quem não sabe, aqui tem os racks que a gente consegue colocar as bicicletas na parte da frente do ônibus. Geralmente cabem duas ali. E você Sim, também é legal entrar de bicicleta dentro do ônibus, claro, não montado e sim arrastando, empurrando ela. Então você pode aí ter possíveis 4 modais numa jornada de uma viagem, e essa integração entre um modal e outro é fantástica para a mobilidade urbana. É é, essencial para incentivar as pessoas a se locomover de uma forma até mais sustentável. Você dirige até a estação e lá você estaciona de graça, então é um benefício, né? E aí você tem a sua bicicleta que você pode fazer exercícios físicos, e aí você consegue chegar a lugares que o transporte público não te leva de bicicleta, né? Enfim, e colocar ela no transporte público você une aí vários modais em uma viagem só. Então, essa aham. união de modal é fundamental e é algo que aqui o Canadá faz muito bem. Tem espaço para melhoras. E o Brasil está meio Mas aqui. longe disso ainda, né? E o Brasil precisa de uma atenção assim. O Brasil É, precisa melhorar como um todo, precisa muito de melhorias na sua infraestrutura cicloviária. Precisa de melhorias. A gente precisa entender que passear de bicicleta domingo de manhã não pode ser só um hobby ou coisa de gente que pedala por esporte. Precisa ser para o cara que trabalha, precisa ser. A gente precisa poder no Brasil escolher que hoje eu não quero ir de carro, porque é mais interessante para mim ir de bicicleta. A gente precisa, isso não vai demorar um ano ou dois, gente, vai demorar muito tempo. Mas a gente exatamente. precisa mudar a mentalidade, porque é algo que aqui já está acontecendo, isso aqui já é realidade, né? Isso aí. É, seguindo, olhando aqui minha colinha aqui, é, Eu também tenho a minha. é, você tem algum exemplo de algum projeto de infraestrutura que você trabalhou aqui no Canadá que pode ilustrar boa prática com um planejamento urbano sustentável? Teve alguma coisa que você já fez? Tem. Teve 2 projetos, foram 2 planos diretores Aham, e aí recentemente finalizamos eles. Eu conheci até uma dessas cidades, são cidades pequenas aqui em Ontário, aonde a gente me perdoe, é onde a gente consegue, a gente conseguiu realmente implantar é, é, os conceitos do tráfego calmo, dos acalmadores de tráfego. Então, foram algumas interseções nessas cidades onde a gente conseguiu é,
sugerir a calçada contínua, o chicane, né, que também é um acalmador de tráfego. A gente sugeriu também os curb bump outs, que são fantásticos para diminuir o raio das esquinas e foi aceito com muito, com muito sucesso pelas prefeituras que ali analisaram o nosso trabalho. Que a gente também fez? A gente implantou vários estacionamentos de bicicleta ao longo dos principais pontos de interesse da Importantíssimo. cidade. Isso é fantástico. Você poder dirigir até a estação, estacionar sua bicicleta lá, ir para o trabalho. E quando eu já fiz isso. E quando voltar, você pega a sua bicicleta e vai para casa. É aquele last mile. É como que você. O last mile é um conceito muito interessante. É Uhum, como que você se locomove naquela última milha de transporte. uhum. Por exemplo, na sua casa não passa ônibus. Então você vai de bicicleta até onde tem o transporte público mais próximo. Só que o transporte público não chega na sua casa, então você tem que ter a bicicleta. Então, a gente indicou para essas cidades vários vários estacionamentos de bicicletas e ali também bombas para as pessoas poderem encher os pneus da bicicleta. Então ali foi assim, foi muito bem aceito, foi muito importante a gente pensar no ciclista, além de promover também parte desses trabalhos foi trabalhar na melhoria da infraestrutura cicloviária e conectividade. A gente precisava ou as vias onde tinha ciclofaixa eram muito desconectadas. A gente Aham. precisava conectar elas, fazer com que a conectividade fosse uma realidade para que isso incentivasse as pessoas a usar esse meio de transporte como seu principal meio de transporte. Sim, muito bom. É, agora, a gente podia falar um pouco, já estamos já quase finalizando. Eu queria que você falasse das tendências. Eu tinha elencado aqui algumas aqui minhas, né, desde quando eu cheguei aqui no Canadá. Mas eu gostaria que você falasse quais são as tendências, né, de melhorias em relação à mobilidade urbana aqui no Canadá, que engenheiros e arquitetos deveriam ficar atentos, né? Certo, Né? certo. O que a gente E tem tem de novo algumas. aqui, né? Eu fiz meu apanhado aqui tem uns 10, mas eu vou deixar você É, falar. eu não tenho 10, mas aí você pode me ajudar também. Ah, tá bom. Sim, além, de novo, eu vou voltar a falar do Traffic Calm, que acho que tem muito campo para ser explorado. Sim. Tem muita coisa ainda que a gente pode fazer no Brasil Uhum. quanto a Traffic Calm. Traffic Calm não precisa ser dispositivos para reduzir velocidade em condomínios de luxo. Pode ser uma cidade de pequeno porte no Brasil, pode sim ter Traffic Calming. É, eu recentemente estive na Europa e eu vi, e aqui também em Toronto dá para ver muito disso, o que a gente chama de curbside management, Boa. gerenciamento de meio fio. Isso é uma coisa É muito nova, né? uma coisa muito nova e assim, no Covid ela explodiu. Era uma coisa Sim. que antes a demanda não era tamanha e depois do Covid, com o distanciamento social e também e assim os volumes de pedidos online subiram demais e quem pede online recebe em casa. Quem recebe em casa tem alguém para entregar na porta. Então
Para alguém entregar alguma coisa na sua porta, essa pessoa vai vir de alguma forma e vai estacionar na sua porta ou o mais próximo possível da sua porta para poder te entregar alguma coisa. E como que a gente vai gerenciar esse meio-fio? Esse meio-fio, como que a gente vai gerenciar o uso dessa calçada? Aqui no Canadá, no verão, nos meses com melhor tempo, os restaurantes pegam uma licença, eles estendem a sua calçada, tomando parte da rua, onde geralmente é aquela parte dedicada a estacionamento de veículo. No verão, vira uma espécie de pátio ali para as pessoas sentarem e consumirem nos restaurantes. Isso é um gerenciamento de calçadas. Você proibir o estacionamento das 6 da tarde até as 6 da manhã, ali isso é um gerenciamento de meio fio, um Uhum. gerenciamento de calçada. Você cobrar pelo estacionamento em certas horas e deixar sábado e domingo de graça. É um gerenciamento de calçadas. Você limitar e restringir aquela calçada apenas para entregadores ou para fornecedores, é um gerenciamento de calçadas. Eu recentemente fiz um mini curso e lá mostrava exemplos, se eu não me engano, da Holanda, onde os fornecedores tinham que reservar com antecedência uma janela de tempo aí de 15 minutos mais ou menos, para que eles pudessem ter acesso ao meio-fio e pudessem estacionar sem conflito. De alguma forma, eles eram organizados o suficiente para poder estacionar ali naquele tempo que eles reservaram e para poder usar ali o meio-fio, né? Com certeza Uhum. paga por isso, todo mundo fica feliz. Quem entrega fica feliz porque é, é, tem o lugar reservado para ele naquela hora que ele quer, então ele tem que organizar a sua logística e quem é dono do meio-fio fica feliz porque tá monetizando, né? No caso a prefeitura. Então Sim, é uma condição nova que tem crescido muito depois do Covid, é o gerenciamento de calçadas. sim. Isso, isso eu vejo também como uma tendência que o Brasil Ótimo, poderia pensar, né? ótimo. Tem mais algum? Você lembra, sim? Não, assim, tem É, vários, mas é. Eu acho que a gente o não que que pode você deixar de pode. falar de estações, hubs de mobilidade compartilhada, né? Que é mais ou Isso, menos isso que você estava falando. O camarada vai de bicicleta até um ponto, aí ele vai deixar a bicicleta lá, pega o trem, faz é, outra é, coisa. Esse é um, né? é. Uma outra coisa que eu vi aqui que foi Ah, muito interessante são as micropraças em área urbana. Então, qualquer região, porque lembrando, né, que praça normalmente é uma área de alívio na cidade, é uma área de alívio, sim. né? Então você está dando Você um tem área alívio ali, verde, um refúgio, lazer, né? é, Exatamente. Uma outra exato. coisa que eu observei, né? Cruzamentos protegidos, né? São, Cruzamentos protegidos né? é Onde uma você questão muito prioriza a segurança de interessante. pedestres e ciclistas. A gente, Totalmente. a gente tem aqui na própria programação semafórica, né? É, você você consegue colocar o pedestre saindo, abrindo o semáforo primeiro, né? Isso está inclusive nos E manuais. isso é uma coisa nova. Eu lembro em Hamilton, a cidade que nós moramos há 2 anos, eles começarem a implantar esse mecanismo. São os leading pedestrian intervals, são Isso, os LPI, intervalos, os LPI. LPI, são os intervalos para o pedestre onde ele tem vantagem e consegue. A fase para ele abre primeiro, para É, ele poder. isso que você está falando é extremamente importante para o Brasil, que o Brasil, bom, aqui, desde a década de 70, em 1973, quando teve a primeira crise de petróleo, né?
foi elaborada a conversão à direita, livre. Foi para reduzir O consumo, o consumo e, de uma certa maneira, você ganhando capacidade, né? sim, E sim, fluidez. Pô, no Brasil é, isso agora é novo. Então, é assim, novo, a gente não tem dado nenhum, mas certeza é, absoluta que, não sei se já está virando um açougue, mas com certeza deve estar é, tendo muito conflito, assim, com força, com né? pedestre, É, totalmente, que o cara vira de um- cor de uma vez, né? uma outra coisa, Matheus, foi até numa conversa com você que eu tive, que aí eu passei a observar e vi que é sempre fazer um desenvolvimento urbano orientado para o transporte público, o TOD. É o planejamento urbânico o Exato, planejamento urbano precisa ser voltado para esses modais, pensado nas pessoas, exatamente, pensado, né, em como eu conectar é, as pessoas de um ponto ao outro da cidade de forma rápida e efetiva. Tem um ponto que eu quero adicionar, os Smart Mobility Devices, que está aham. ganhando muita popularidade aqui na América do Traduz Norte. para o pessoal. São dispositivos de mobilidade inteligente. Mas o que que é Aham, isso, esse nome tão complicado? As scooters são aqueles aham, patinetes elétricos que são deixados no meio da rua pelas pessoas e você vai lá com a sua credencial, com o seu aparelho de celular. Você precisa de uma conta, você precisa de um membership por mês, você precisa ali, né, você precisa ter uma conta, precisa consumir o serviço e você libera o patinete e você anda de patinete até o seu destino final. Por exemplo, eu desço da. Eu não é o meu caso que eu prefiro andar, eu gosto, mas enfim. Tem gente que desce da estação de metrô, tem várias scooters ali à disposição, vai lá, libera uma, você paga. Algumas você paga por minuto, eu acho que paga por quilômetro rodado. uhum, Então, você libera ali a scooter, você dirige até o seu destino final. Quando você chegar no seu destino final, você tranca ela, bloqueia ela, né, para uma outra pessoa poder também usar. Mesma coisa com a bicicleta compartilhada. sim. É bike share. É, por que não cidades de pequeno, médio porte no Brasil? Por que Pois elas não é, podem para ter incrementar, né? É uma boa para ideia. incrementar e para incentivar as E, pessoas também a usarem esse e sistema eu de acho, bicicletas compartilhado? e eu acho que isso passa por um outro item que, para mim, é, eu acho que está iniciando ainda no Brasil e aqui já está um pouco mais forte não, é Sim, muito mais forte, que são a elaboração de planos diretores de transporte ativo. Não exatamente, é e nem de aqui isso já transporte, vem desculpa, não é de nem de transporte, transporte ativo. é É, transporte ativo. é, Já é fazendo detalhamento de transporte. Se a gente pegar a nossa cidade onde a gente mora, Hamilton, ele tem um plano diretor, não de é mais de transporte. transporte. Ele tem um de carga, tem outro de transporte ativo, tem um outro só de transporte, o transit, né? Public transit, e tem o de fluxo normal, que ele chama de transporte. Então, assim, já está tendo como eles Já gostam de está falar aqui, divergindo, tal, né? né? Um detalhamento É, dessa galera toda, né? exatamente, exatamente. E aí, outros três que eu acho que são tendências que tem aqui, que a gente já pôde participar. Rotatória, né? Nos últimos 5 anos, só os Estados Unidos teve um crescimento de 10 vezes o número de rotatórias. Eles estão, né,
demolindo a interseção e criando aquela interseção, novas rotatórias. E explica pra gente por que a rotatória é preferível em alguns casos? Bom, se a gente imaginar que, vamos imaginar uma interseção clássica, onde você tem as quatro Os aproximações, quatro né? aproximações, sim, Né? Norte, sul, leste, oeste. Quando certo. você podendo ter todos os movimentos, você tem por volta de 32 conflitos. 32 32 conflitos. pontos de De conflito conflitos. vamos lá, são 3, 6, 9, 12, são 12 movimentos De 12 possíveis. você tem 36. Quando Porque você tem tem uma pedestre rotatória, cruzando também, certo, quando você certo. tem a rotatória, você reduz para 8, 8 mas pontos de conflito. 8 pontos de conflitos. Além disso, você consegue, segundo o guidelines, né, no manual de rotatórias, no segundo eles não mantiveram esse gráfico, mas no Certo, primeiro, que eu usei durante, sei lá, 15 anos da minha vida, eu usei sempre um gráfico que ele apresentava que do eixo dele, 100 metros para frente, 100 metros para trás, você conseguia uma redução da velocidade de até 40 a 45% da velocidade. é, Então, você cria um ambiente, eu diria, humano ali. Você deixa de sim. ter aquele fluxo. E lembrando que rotatória, ele é uma das ferramentas do traffic calming. Só lembrando, Sim, entendeu? porque é um objeto, É, uma barreira física no meio da via, isso. no meio do cruzamento, É. e aonde, E, por instinto, a gente vai diminuir para não passar em cima dela, é, fazer todo o contorno com cautela, exatamente, com exatamente. velocidade Um dado reduzida. que eu não falei, que lá nos Estados Unidos, essa alteração está sendo feita em interseções que já possuem os semáforos. Está indo contra a lógica, né? Que Interessante. normalmente você tem, É, quando você pega os gráficos tradicionais, como o da página, se eu não me engano, 36 do Manual de Sinalização, que faz referência ao gráfico do OTM-12 daqui do Canadá, ele apresenta lá aquele gráfico de o que deve ser como justificativo para a implantação do semáforo. Então, ele refaz toda aquela situação colocando a rotatória, né? Indo de sim, encontro à rotatória lá de Cuiabá, que você falou que antes não era, e colocaram o semáforo. Talvez eles colocar. deveriam não colocar semáforo, deveriam ter feito uma grande revisão nela, rever quais Exato. eram os problemas para poder Geométrica, implantar, entendeu? exatamente. Então essas E, são as tendências, né, e que eu a diria gente mais pode uma. pensar. E tem mais tendência, Léo? Tem mais, tem mais. Tem para quem é engenheiro e arquiteto, o MM-LOS, né? Que é uma nova Esse é forma um. de você rever seus estudos de tráfego, que ele sai do tradicional veículo e passa a incluir o transporte público e o transporte ativo na sua análise de tráfego propriamente dita, com os novos níveis de serviço em função dessa condição. E, por Certo. fim, isso tudo, eu acho que todas essas tendências, tanto que eu deixei por último, que vem a ser a cereja do bolo, que seria as ruas completas. Que eu tenho As certeza que ruas naquele estudo completas. que você fez lá com o Traffic Calm, vocês indicaram porque eu vi. Eu não estava É, ainda na empresa, mas eu vi e sim. tinha rua completas nele já fazendo. Então é uma tendência muito forte aqui no Canadá, É as uma ruas tendência completas. Que aí você muito poderia dar forte. uma explicada. Rua completa, o próprio nome já diz, é uma rua que tem tudo, é uma rua completa. Então, nessa rua nós temos mobiliário urbano é banco de praça, orelhão, para quem ainda vive na época, não tem mais orelhão, né, Léo? É onde tem lixeira, é onde tem hidrante, é onde tem vários mobiliários urbanos, é onde tem espaço verde, é onde tem a gente aqui chama de boulevards, né? Mas são árvores, são
plantas, aonde tem a ciclofaixa, aonde tem sim o espaço destinado para o carro, onde tem comércio, onde as pessoas circulam, onde as pessoas trafegam, aonde a gente consegue, onde tem estacionamento de bicicleta, isso é muito importante, eu estava tentando lembrar, é onde a gente consegue englobar todos, não dá para falar todos porque trem não passa nessas ruas, mas assim, vários modais numa rua só. Os bondes, né? Que a gente chama de tram. Os bondes, né? VLT no Os carros, Brasil, né? os VLTs no Brasil, exatamente. Também presente nessas ruas completas. Esse é um conceito aparentemente simples, e é simples, mas que para aplicar na prática pode ter seus desafios, né? Você explicou um pouco do que é o MMLOS, mas é um nome muito complicado, né? É É, Multimodal Level of Service, nível de serviço multimodal, certo? A gente agora certo. há pouco você explicou o que era o nível de serviço veicular, que é uma Isso. análise, uma nota que a gente dá para a operação de tráfego na via. O mesmo se aplica para operação de transporte público, operação do pedestre e a operação De do, ciclistas. dos ciclistas. É, qual a qualidade do serviço, qual a qualidade do tráfego cicloviário? A, B, C, D, E ou F? Qual a qualidade do transporte público? É frequente? É de qualidade? As plataformas são aceitáveis? É acessível? Tem É, abrigo? Não tem? Tá. tem abrigo no ponto de ônibus ou não tem? Ou não tem, né? As O distâncias passageiro, são as distâncias são equidistantes? aceitáveis. Se tem um ponto de ônibus, tem espaço suficiente para Aham. calçada, o passageiro vai ficar esperando na grama ou no barro, ou seja lá, ou vai ter uma plataforma de concreto ali para onde ele consiga esperar com tranquilidade. E enfim, o serviço é bom. Isso vai medir o nível de serviço dos ônibus. A calçada, ela é congestionada? Então, assim, te agradeço de coração. E aí, é isso, cara. Eu Te que agradeço. agradeço. Eu agradeço por estar aqui e sempre que precisar a gente pode discutir de novo outros assuntos Obrigado. relacionados à engenharia de tráfego no Brasil, no Canadá, tendências. As tendências são muito legais. Eu acho que a gente Então, pode manter esse contato aí. beleza, então. Eu Então, agradeço. então, cara, muito obrigado. Vou dar um tchau. Obrigado, Léo. Valeu. Tchau.